Sofrimento, angústia, fracasso. São três palavras que estão muito presentes no cotidiano do vascaíno nos últimos anos. Mas eu queria destacar as iniciais delas. O S, o A e o F. SAF, que para muitos representou a esperança do clube em enfim se reerguer, né? Mas que até o momento se mostrou um fracasso retumbante. É cansativo ter que vir aqui, mais uma vez, para falar o óbvio, né? Porque as coisas que ficam acontecendo no Vasco, os erros que se sucedem, assim, eles saltam aos olhos de qualquer um que tenha dois neurônios funcionais, né? Então, eu vou começar trazendo dados bastante objetivos aqui, para deixar para vocês tirar suas próprias conclusões, né? Então, primeira coisa, 41 times chegaram com 9 pontos ou menos na 11ª rodada. 63,4% foram rebaixados. Isso aconteceu com o Vasco uma vez, em 2015, ano que nós caímos, né? O Vasco hoje tem 6 pontos na tabela, 20% de aproveitamento. E não bastasse um dado preocupante como esse, o Barbieri ele diz em coletiva que tem convicção que se a gente mantiver esse nível de rendimento, nós temos grande chance de buscar os pontos que são necessários para sair da situação, né? O que, sinceramente, eu vejo como um deboche com a cara do torcedor, porque já é a quinta derrota consecutiva. O Vasco, ele sempre apresenta erros primários, principalmente na defesa, né? Parece que é o sistema defensivo mais frágil do Brasil. Os adversários eles fazem gol com uma facilidade absurda, terceira pior defesa do campeonato, né? E aí teve uma suposta evolução na partida de hoje, porque o Vasco tomou 2 gols, aí começou a jogar alguma coisa, muito porque o Inter recuou e, né, quis segurar o resultado. Aí descontou, teve, porra, algumas chances de empatar e pá, né? Mas perdeu. De novo. E aí ele vai ficar se escorando nisso, nessa suposta melhora, assim, que agora sim temos as chances de buscar os resultados, né? O Léo, ele disse, quando a torcida foi cobrar no CT, que a partir do próximo jogo, no caso, esse contra o Internacional, vocês vão ver mudança de resultado. E completou. Eu peço de todo o coração, deem um voto de confiança para o Barbieri, que trabalha muito e é homem pra caramba. A partir de domingo, vai partir da gente dar resultado, e vocês vão ver que o trabalho desse cara é fantástico. Então, Léo, cadê, meu amigo? Tô esperando. Você disse que se não acontecesse, ia ser cobrado. Então, espero que aquela galera pesada faça a sua parte, né? Vocês sabem de quem eu estou falando. As chances de rebaixamento do Vasco hoje são de 62,2%. Isso são dados do site Probabilidades no Futebol da UFMG, tá? Então, matematicamente falando, a situação é bem preocupante. Dá para reverter? Tá, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Sabe por quê? E o Vasco, a diretoria do Vasco, para ser mais específica, ela tem uma insistência assustadora no erro. Para todo mundo, já é perceptível que o trabalho do Barbieri acabou. Simplesmente não deu liga. Pode até ter apresentado alguma coisa no começo do ano, mas está regredindo, não sabe, não está casando. Todo jogo ele vem com umas escalações malucas, uma defesa totalmente descoordenada que ele não consegue segurar. O Vasco não teve um único jogo sem sofrer gol. Um único jogo, já tiveram 10, tá? Nós temos uma vitória em 3 meses. Vamos completar 2 meses sem ganhar uma única partida. Então, assim, o que que leva esse pessoal a acreditar que nós vamos conseguir o resultado contra o Goiás e o Cuiabá na sequência? E tem outros jogos no Rio também, né? A gente pega o Botafogo fora, né, que com o desempenho de hoje a derrota certa, e o Cruzeiro também, e sinceramente, não vão ganhar de ninguém, tá? Com essa bolinha, o Vasco vai perder todos os jogos. Se fizer 2 pontos é muito, tá? Não vai, não vai. Como é que a gente vai escapar? Demitir o técnico? Poderia resolver, se acertasse o nome, sim.
Mas eles estão insistindo no erro. Eles estão segurando o cara que é claramente inapto e já deveria ter sido mandado embora há muito tempo. Ah, tem que pagar a multa rescisória. Sim, paga, paga. Faz vaquinha com a torcida se for necessário, mas paga. Eu só quero que esse cara vá embora. Não só eu, né? Eu acho que realmente toda a torcida. Não deu certo, gente. Não deu certo. E olha, ficar insistindo nessa relação fracassada é um risco até para o próprio treinador. Porque quem conhece o mínimo de torcida do Vasco sabe o clima de guerra que vai estar na partida contra o Goiás. Se o Vasco tropeçar, o que é bastante provável que aconteça, esse cara vai ter a própria integridade física posta em risco, né? Eu acho que é papo de invasão de campo, perda de vários mandos, vai acontecer uma tragédia. E já tem um período de pouco mais de uma semana até esse jogo, e eu acredito que as organizadas vão fazer uma pressão bem pesada, com razão, né? Sabe esses foguetórios que tiveram após a partida contra o nosso rival? Vai piorar, tá? E eu, eu não preciso nem perguntar para o pessoal que esteja dentro do partido, mas eu acho que é bem claro, né, para quem acompanha o Vasco e essa situação vexatória que a gente tanto vê se repetindo por aqui. Então, assim, gente, do jeito que tá, o Vasco vai cair. A gente tem um aproveitamento ridículo. Nós vamos ter 28 jogos pela frente e precisamos ganhar 13 para chegar no número mágico de 45. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Eu acho que não faz nem metade disso se continuar jogando a bolinha atual. Eles vão pagar para ver? E outra, tem a janela no meio do ano agora. Esses caras, eles realmente acreditam que os reforços ditos de qualidade vão querer se meter nessa roubada? Imagina lá, o Brax está negociando com um fulaninho de tal, assim, que é bom de bola. Ele vai ver assim, opa, Vasco da Gama, time grande, interessante aqui, deixa eu ver a posição na tabela. Vice-lanterna? Pô, aí enfraquece, né? E aí não vai vir. E o mesmo se aplica a um treinador de ponta, porque é questão de tempo o Barbieri ser mandado embora, né? Que técnico bom, bom de verdade, vai querer pegar um trabalho com esse elenco fracassado e afundado na zona de rebaixamento. Ou seja, nós estamos fodidos. O Vasco está arrumando para o seu quinto rebaixamento. E nada é feito. Nada é feito. É, mantiveram o Barbieri. Nada indica que ele vai ser demitido. Porque os caras não entendem de futebol. A verdade é essa. Fomos vendidos para um grupo de americanos que acham que o soccer é determinada coisa e não é. Eles não acompanham. Eu boto a minha mão no fogo se eles tiverem visto 2 jogos completos desse catado chamado time. As decisões vão ficar a cargo desses caras que não entendem das coisas, fica essa insistência no trabalho fracassado até chegar o quê? Nas 90% de chances de queda? Parece que é isso que eles estão querendo. E eu vou dizer uma frase aqui do grande vascaíno Carlos Drummond de Andrade. Nossa dor não advém das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. Acho que é um grande resumo dessa história, né? Prometeram muito e não cumpriram. Sejam transparentes com os torcedores. Não nos tratem como otários, tá? Vou trazer, inclusive, uma informação para vocês. Sabem o nosso CEO, o Luiz Mello? Sabiam que é política da empresa, ele não dá pronunciamento nenhum para jornalistas? Se algum setorista mandar uma mensagem para o cara e perguntar assim, pô, e aí, Luiz, pode me esclarecer determinada situação e tal, ele não responde, tá? Ele te deixa no vácuo. E ele, no máximo, vai falar alguma coisa em coletiva, sendo que não tem nenhuma programada para esse mês. Então, nós vamos seguir no escuro, né? Isso que eu estou dizendo foi comunicado a mim por um funcionário do clube, tá? Por um funcionário do clube. Então, eu posso garantir essa informação. Eles estão cagando para a torcida. Se depender deles, o Vasco cai de novo e vai ficar por isso mesmo, tá? É isso. É cansativo, mas não sei o que fazer, né? O que que a gente pode fazer? O sentimento de impotência é o pior de tudo. Saudações vascaínas.